No livro O Peregrino, escrito por John Bunyan, quando o cristão está tentando achar uma forma de escapar da cidade da destruição e de se livrar dos seus fardos, ele apresenta a sua tristeza diante de Deus com lágrimas, orações, clamores, e como resposta à sua oração, Deus ele envia o evangelista para mostrar o caminho para a cidade celestial. E quando o evangelista mostra o caminho para a porta, cristão ele vai limpar os olhos para ver mais claramente. Por o evangelista diz: não faça tal coisa. Olhe através das lágrimas, pois através das lágrimas você verá o caminho com mais clareza, pois as lágrimas limpam a tua visão humana e ela amplia a sua visão no que diz respeito às coisas espirituais. Então, há uma beleza e há uma revelação sobre aqueles que derramam as suas lágrimas diante de Deus. A W. Tozer ele diz: a Bíblia foi escrita em lágrimas e aos que choram Deus revelará os seus maiores segredos. Em Mateus 5:4, Jesus ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Cada lágrima derramada diante de Deus é registrada no odre de Deus, o Deus que conta as estrelas do céu e chama-as cada uma pelo nome. Ele registra e ele vê cada lágrima que é derramada diante dele. As lágrimas dos santos nunca são derramadas sem propósito. São as lágrimas de arrependimento que rega o solo da graça, para que assim frutos de esperança sejam manifestos. São as lágrimas de aflições que se tornam em sementes de uma glória futura. E em várias partes das Escrituras nós vemos homens derramando lágrimas diante de Deus. Salmo 56:8 diz: põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas no seu livro? Salmo 42:3 diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas me dizem: onde está o seu Deus? Lamentações 2:11 diz: os meus olhos consomem em lágrimas, o meu íntimo se comove, o meu coração se derrama diante de tristeza, diante do meu Deus. Em Hebreus 5, o escritor falando de Jesus diz: ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrá-lo. E em Mateus e nos evangelhos nós vemos Jesus no Getsemane chorando, agonizando diante de Deus, suando sangue, e como resposta às suas orações Deus envia o anjo. Em João 11:35 nós conhecemos o texto que diz: Jesus chorou. Lucas 19:41 diz: e quando ia chegando à cidade de Jerusalém, havendo-a, chorou sobre ela. E o combustível do ministério de Jesus era, em primeiro lugar, aquilo: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Porém, nós vemos que quando ele realizava os milagres, diz as Escrituras que ele, movido-se de íntima compaixão, então ele se conduía com a situação do povo. E nós temos muitas referências sobre Deus respondendo orações que foram derramadas e feitas diante de Deus com lágrimas. Ana chorou pelo seu filho, 1 Samuel 1:10 diz: ela, pois, com a amargura de alma chorou abundantemente. Ezequias chorou depois que recebeu uma sentença da parte de Deus. 2 Reis 20, do 2 ao 3 diz: então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Senhor, suplico que você se lembre de mim. E diz a Bíblia: e Ezequias chorou muitíssimo. Nós vemos Esdras chorando pelo pecado do povo. Esdras 10:1 diz: e orando Esdras assim, fazendo essa confissão, chorando e prostrando-se diante do Deus de Israel, ajuntou ali do povo de Israel grande congregação de homens e mulheres, e o povo chorou com um grande choro. Nós vemos Neemias chorando quando ele ouve o relato da cidade de Jerusalém, que está sem muros, derrubada. Neemias 1:4 diz: e sucedeu que, ouvindo eu, Neemias dizendo, essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vemos Davi por diversas vezes chorando diante de Deus em oração. Salmo 6:6, Davi diz: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Salmos 39:12, ouve, Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos à voz do meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. Nós vemos Jeremias, que é conhecido como o profeta das lágrimas. Em Jeremias 9:1 ele diz: ó, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite
pelos mortos da filha do meu povo. Nós vemos Pedro chorando amargamente depois que ele negou a Jesus. Lucas 22, 61 ao 62 diz: E virando-se o Senhor, olhou para ele, e Pedro lembrou-se da sua palavra, como lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, Pedro foi e chorou amargamente. O mundo vê as lágrimas apenas como um sinal de derrota, de fraqueza, de tristeza, porém Cristo as vê como um prenúncio de vitória. Salmos 30, verso 5 diz: O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, se a noite parece ser longa, entenda que vai vir uma manhã, e manhã fala de renovo, luz fala de revelação, né? Porque junto com a manhã vem a luz, e a luz fala da revelação, e todos esses homens que apresentaram as suas súplicas diante de Deus tiveram uma reviravolta e uma restauração, pois está escrito no Salmo 126: os que semeiam em lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará consigo trazendo os seus molhos. E para encerrar, em Apocalipse 5, quando João está na sala do trono, porque Apocalipse 4 ele foi arrebatado até a sala do trono, estava diante do trono de Deus, e ele viu que na mão daquele que estava sentado no trono tinha um livro. E João, ele chorou muitíssimo, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro. E Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz que aquelas lágrimas de João eram as suas orações em formas líquidas diante de Deus. E como resposta às suas orações, um dos anciãos veio e disse: João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, significando que tem verdades ocultas, coisas seladas na nossa vida que só serão desatadas, só serão abertas, só serão reveladas a partir do momento que nós descermos em oração, nos humilharmos em oração, clamarmos por uma provisão, por uma proteção, por uma intervenção da parte de Deus, e isso rasgando o nosso coração diante dele, expondo as nossas lágrimas diante dele, pois quando uma criança tem fome, ela não sabe verbalizar, não sabe falar, como que ela expressa a sua fragilidade humana? Ela expressa a sua fragilidade diante do seu pai e da sua mãe, chorando. E quando você entender que você é frágil e que você precisa do auxílio divino e apresentar isso diante de Deus, você pode ter certeza que, assim como aquelas orações líquidas de João fez o livro ser desatado, ser aberto, e aquilo que ele queria ver que estava lá dentro, ele viu e leu, tem verdades na sua vida que só serão desatadas, abertas, quando você derramar as suas lágrimas. Citando novamente o que A. W. Tozer disse: a Bíblia foi escrita em lágrimas, e os que choram receberão e terão os seus segredos revelados. E novamente no livro Peregrino, quando ele vai limpar as lágrimas, o evangelista fala: olhe para lá através das lágrimas. Então, apresente essas lágrimas diante de Deus e saiba que há uma bem-aventurança sobre você. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus vos abençoe.